E aí galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Tô aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E como vocês já viram aí, o tema da mensagem de hoje é sobre isso que a gente vai estar aprendendo na palavra de Deus, aquilo que Deus ele quer que nós conheçamos e que nós pratiquemos. O assunto relacionado a esse tema aí que eu coloquei é um texto que Deus me deu. Essa palavra já tem um tempo e hoje o Senhor tocou meu coração para estar compartilhando ela aqui com vocês. E eu vou estar lendo aqui o texto e aí a gente vai estar lendo também a palavra do Senhor para ter nossa vida baseada nos propósitos ao qual o Senhor ele revelou que está nas suas sagradas escrituras. E o texto, irmãos, ele diz assim: eu não quero seguidores, eu preciso de irmãos que se unam comigo na mesma fé em Cristo, que andem comigo para me ajudar, não para me admirar, pois assim como cada um deles, eu também sou gente e tenho defeitos e também erro, pois só um é perfeito, só um sabe de tudo. Só um pode tudo e só um está em todo lugar, e esse é Deus. E aí tá lá escrito em Efésios capítulo 4, do versículo 5 ao 6, que a gente vai estar vendo essa palavra, o que tá lá escrito. Em nome de Jesus Cristo. Não, vamos fazer assim, eu vou ler o texto e aí na palavra eu vou estar abrindo aqui com vocês para estar vendo junto com vocês. Primeiramente, o texto que a gente está vendo aqui se encontra lá em Efésios, capítulo 4, do versículo de número 5 ao 6. Então vamos ver aqui na palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4, do versículo 5 ao 6. Ele diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É isso que está aqui escrito, irmãos. Agora vamos continuar o texto, que diz assim: em nome de Jesus Cristo, que todo crescimento de nosso ego seja diminuído a partir de agora. Pois, se a palavra de Deus está na nossa boca, mas ela não vive em nossos corações, então é nosso nome que anunciamos e não o dele. É glória para nós que buscamos e não para ele, que é o único que é digno. E aí vamos ver aqui alguns textos da palavra do Senhor, que o primeiro se encontra lá em João, capítulo de número 8, versículo 50 e 54, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 50: não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. E o versículo 54 diz: respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Uma outra palavra também está em João, capítulo 12, versículo de número 43. E assim diz a palavra do Senhor: pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E uma outra palavra também está em João, capítulo 5, versículo 41 e 44, que diz assim: eu não aceito glória dos homens. 44. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? E continuando aqui o texto, diz assim, irmãos: buscamos ser notados, elogiados, aplaudidos,
honrados e engrandecidos. E se engrandecendo, nos achamos melhores e maiores que os nossos outros irmãos. E quando passamos a ter essa mentalidade, nós nos esquecemos que eles são nossos irmãos na fé em Cristo, que todos somos a igreja de Deus, a noiva de Jesus e os membros do seu corpo. E ser o corpo quer dizer que é preciso haver uma vivência diária de todos os irmãos em unidade. Efésios capítulo 4, versículo de número 3. Vamos ver aqui, irmãos, a palavra do Senhor, o que ela está nos ensinando, o que ela está dizendo. Efésios 4, 3. A palavra do Senhor diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não está aqui no texto, na palavra anotada, mas Deus me trouxe aqui uma outra palavra que se encontra lá em Atos. Atos capítulo... logo no início de Atos, no capítulo de número 2, a palavra do Senhor diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, olha só o que a palavra do Senhor está dizendo, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E aí lá embaixo fala assim no versículo 46: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E uma outra palavra também, que está em Atos capítulo 4, versículo 32, que diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Já eu vou voltar aqui para Atos capítulo 3, para 2 no caso, né? Do 42 ao 47, para a gente se deter nesse ponto aqui da palavra, do que o Senhor ele está nos ensinando, ele está nos falando. Mas continuando o texto, diz assim, irmãos: só Jesus é quem é digno de ser seguido, mas nenhum outro nesse mundo. Ou Jesus é Senhor da sua vida, ou não é. Pois não dá para você dizer que Jesus é o seu Salvador e você não se submeter ao senhorio dele. 1 Pedro 3,15. Não está aqui no texto, mas Deus trouxe aqui à minha mente agora, que fala a respeito do senhorio de Jesus. Ou seja, Jesus não é só salvador de alguém. Jesus não é só salvador de alguém e não senhor dessa pessoa. E não é só o salvador e sim senhor dessa pessoa, quer dizer. Quem pensa que ser de Jesus é buscá-lo apenas pela salvação que ele tem para dar e não se render ao seu senhorio, está enganado e não entendeu quando por várias vezes ele disse: eu sou. E aqui nós vamos ver alguns textos relacionados a essa parte agora. Nós vamos ver na palavra do Senhor o que Deus ele fala a respeito do seu senhorio e do que várias vezes Jesus ele falou a respeito dele: eu sou. A palavra do Senhor, irmãos, primeiramente, vamos abrir aqui em João, capítulo de número 1, a partir do versículo 3. Versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Agora vamos lá para o versículo 6 ao 9, que diz assim:
Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Eu não sei se os irmãos perceberam, quando diz o versículo 3 que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. É bem claro que essa palavra está nos dizendo, né? Mas eu não sei se os irmãos eles perceberam que do versículo 6 ao versículo 9, quando fala de João, que foi João Batista, eu não sei se os irmãos perceberam, mas a palavra ela nos ensina, ela nos mostra, nos esclarece que João só veio apenas como uma testemunha de Jesus. A palavra é bem clara em dizer que ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo me entender, porque a palavra ela é bem clara. Ela diz: surgiu um homem enviado por Deus. Eu e você, ao recebermos a Jesus em nossas vidas, também fomos enviados por Deus. Também fomos chamados, fomos aceitos pelo Senhor, fomos justificados, reconciliados com Ele. Nós fomos perdoados e curados, nós fomos transformados, nós fomos capacitados e enviados para cumprir o ID do Senhor. Nós somos enviados por Deus, cooperadores do Senhor, embaixadores do Senhor. Nós somos o que a palavra diz que nós somos. Nós temos o que a palavra diz que nós temos e nós podemos o que a palavra diz que nós podemos. Então, a palavra do Senhor está aqui dizendo que houve um homem enviado por Deus, né, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Não para que os homens crescem nele, mas para que por meio dele os homens crescem. Crescem em quem? De quem ele testificava, acerca de quem ele falava e de quem era que ele falava. O versículo de número 8 diz: ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Eu não sei se os irmãos ainda conseguiram me entender e compreender onde eu quero chegar, mas o que a palavra do Senhor ela está sendo bem clara em nos ensinar é que o enviado por Deus, ele não é aquele em quem deve ser crido. Ele foi enviado por Deus para fazer a vontade de Deus. Quem deve ser crido, quem deve ser ouvido, quem deve ser seguido, quem deve ser buscado, deve ser aquele de quem o enviado está falando, de quem o enviado está testificando. João foi enviado como testemunha da luz, para apontar para a luz. E o versículo de número 9 diz, estava ele, o 8 e 9, né? Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Inclusive, algumas pessoas, alguns saduceus, né? Alguns fariseus religiosos, os mestres da lei, mandaram algumas pessoas irem até João para perguntar se ele era o Cristo. E João disse que não era. E aí chegam e perguntam para ele assim: você é o profeta? Ele disse: não. Então, se você não é, diga quem você é, para que a gente possa dar uma resposta aos que nos enviaram. E João diz: eu sou a voz daquele que clama no deserto: preparai o caminho para o Senhor, endireitai as veredas tortas. E eles voltam e enviam essa mensagem, dizem. Então, o que a palavra do Senhor está dizendo, irmãos? Claramente nós podemos ver aqui que o mais importante não é o enviado, é por quem ele foi enviado. Quem é que importa? É a palavra do que foi enviado ou a mensagem que ele está trazendo?
daquele que mandou ele levar a mensagem. O que importa é a mensagem de quem ele está trazendo, e não a sua própria palavra, e não o seu próprio querer. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 3 que não importa nem o que planta e nem o que rega, e sim Deus que dá o crescimento. É Deus, irmãos, que é o importante. Eu não sou o importante, você não é o importante, é Deus. Porque um planta e o outro rega, mas é Deus que faz crescer. A palavra do Senhor diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos trabalhadores na vinha do Senhor, na seara do Senhor. Nós somos chamados por Deus para fazer parte da sua obra, para cooperar com Ele, para servir a Ele, não para que Ele nos sirva, ou para que Ele nos trate como especiais e nos coloque em um lugar de superioridade acima dos outros. Não, irmãos. Inclusive, certa vez, a mãe de 2 dos discípulos de Jesus fez um pedido para Jesus, pedindo para Jesus para que Jesus colocasse um deles à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus ele respondeu que não cabia a ele fazer essa escolha, tomar essa decisão, mas somente ao Pai pela sua autoridade, porque foi o Pai que determinou quem se sentaria naqueles lugares. E quando Jesus ele dá essa resposta, ele fala mais algumas outras coisas, e aí depois quando Jesus termina, a palavra diz que Jesus ele percebe que os outros discípulos ficaram chateados, ficaram com raiva, daqueles outros 2. E aí Jesus foi, chamou eles e pegou e falou para eles a respeito dos governantes que governam e que dominam sobre o povo. E ele diz: mas entre vocês, mas com vocês não será assim, porque todos vocês são irmãos. E o mandamento do Senhor sempre foi esse: amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, amem-se uns aos outros. O Senhor Jesus, irmãos, ele criou uma família nos seus 12 discípulos, nos seus 11 na verdade, porque havia um que tinha que se perder para se cumprir a palavra. Mas depois Matias é acrescentado aos 12 e passa a fazer parte do ministério. E a palavra, irmãos, ela é muito clara para nos dizer que Jesus ele criou uma família. Eram pessoas diferentes, de personalidades diferentes, mas eram um só em Jesus Cristo. Porque a palavra, como eu li, de Efésios 4, do versículo 5 ao 6, fala que Deus é um só, como também a fé é uma só, como também o Espírito é um só. Portanto, a mentalidade que o Senhor nos dá em Jesus Cristo é uma só, como também o amor é um só. Eu li a palavra do Senhor também em Atos, capítulo de número 4, versículo 32, se eu não estou enganado é 32, quando a palavra do Senhor lá diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Veja que maravilha, a unidade da mentalidade e do sentimento que havia entre aqueles que creram no Senhor. Então, o que a palavra do Senhor ela é bem clara em dizer, como eu acabei de falar, que o importante não é o enviado, mas é aquele de quem ele foi enviado. Aquele que o enviou é que é o importante. E a mensagem daquele que enviou, que o enviado, o mensageiro, ele vai falar, essa que é a importante. E continuando aqui ainda em João capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como único vindo do Pai, como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E o versículo de número 17 e 18 diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo.
ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, como acabamos de ver, irmãos, a palavra do Senhor é bem clara. Primeiramente, ela fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Porque sem ele, nada do que foi feito não existiria, não haveria, não se faria. E o versículo de número 6 ao 9, como eu li, é uma palavra muito clara a respeito de que o importante é aquele que enviou e não o enviado. E a mensagem daquele que enviou o mensageiro e não a própria palavra do mensageiro. E do versículo 14 ao 15 é um complemento dessa palavra, do sentido, porque fala que Cristo se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o 15, ele completa aquilo que o versículo 6 ao 9, ele está dizendo. Porque o versículo 15 fala que João, aquele João, como o versículo de número 6 fala, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. E esse mesmo João, no versículo 15, ele exclamava: aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, como é que eu posso falar de alguém que é superior a mim? Como é que eu posso falar de mim, sendo que fui enviado por alguém que é superior a mim? Como é que eu posso falar do meu próprio querer, de como eu penso ou de como eu acho, sendo que aquele que é superior a mim já estabeleceu como deve ser, já estabeleceu como deve ser feito? Então, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a me submeter e eu preciso obedecer a Ele, que é superior a mim, e falar a sua palavra, que está além daquilo que eu penso, que está além daquilo que eu acho, que está além daquilo que eu quero como que seja. Eu tenho que aceitar a sua palavra como ela é e guardar o meu coração de todos os meus quereres e interesses, porque a palavra do Senhor diz em Filipenses, capítulo... Eu vou abrir para compartilhar com os irmãos. Filipenses, capítulo de número 2, a palavra do Senhor diz assim: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. A palavra do Senhor, irmãos, diz que nem todos buscam os interesses de Jesus. A palavra do Senhor está dizendo que nem todos querem saber das coisas de Jesus, que há pessoas que estão interessadas com o seu próprio interesse, que querem fazer as coisas do seu próprio jeito, não do jeito de Deus, não conforme é a vontade de Deus. E é aí onde nós erramos, é aí onde nós pecamos, é aí onde nós falhamos, é aí onde nós fraquejamos, naufragamos na fé, nós caímos da graça, nós desligamos do Espírito, nós rejeitamos o Espírito, nós endurecemos o nosso coração e tapamos os nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos. É aí, irmãos, onde nós nos afastamos do propósito de Deus, que é Cristo. Irmãos, Cristo é o cabeça da igreja. Nós temos que estar submetidos a Cristo, ao querer de Cristo, ao que Cristo já estabeleceu, ao que Cristo já pregou, ao que Cristo já ensinou. A palavra do Senhor, ela vem nos dizer lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. É o que a palavra do Senhor nos manda, irmãos. E quando santificamos a Cristo em nosso coração, nos submetemos ao querer de Jesus, nos submetemos ao propósito de Jesus, à vontade de Jesus. Nós
Não fazemos como essas pessoas aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 19 ao 21, mais especificamente o 21, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quando nós santificamos Cristo como Senhor em nosso coração, nós buscamos os interesses de Cristo. Sabe qual é a palavra que nós cumprimos, que nós obedecemos, que nós vivemos? Filipenses 2:5, quando a palavra diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nós temos a mesma atitude de Cristo Jesus. E como os irmãos conhecem a palavra, ela vem nos dizer que a atitude de Jesus foi de que ele, mesmo sendo Deus, não se apegou a ser como Deus, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele fez o que? A palavra do Senhor fala que ele se esvaziou de si mesmo, que ele se tornou servo, tornando-se semelhante aos homens, e encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E a palavra do Senhor, ela vem nos dizer lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 21, fala assim, irmãos: para isso vocês foram chamados. Para quê? Para ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Nós fomos chamados para seguir o exemplo de Jesus, o qual deixou seus passos para ser seguido. Nós fomos chamados para termos a mesma atitude do Senhor. E a primeira atitude, irmãos, que eu e você precisamos ter diante do Senhor Jesus é de nos submetermos ao senhorio dele. Mas só que não tem como eu me submeter ao senhorio de Jesus sem que o meu coração se quebrante, sem que o meu coração se rasgue. Porque se o meu coração estiver fechado para o Espírito Santo, se o meu coração estiver endurecido para o Espírito Santo, então eu ainda não estou em Cristo, eu ainda não conheci a Cristo, eu ainda não nasci de Cristo. É por isso que ainda há as velhas coisas, porque ainda não tem uma nova criatura, porque ainda não nasceu a nova criatura. Porque a palavra do Senhor diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. E se eu não estou em Cristo, então eu não sou uma nova criatura. É por isso que tudo ainda não se fez novo e o velho continua. Por quê? Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela diz que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos os membros do corpo dele. Nós precisamos estar ligados a ele, sujeitos a ele. E para que isso aconteça, é necessário que eu me submeta, que eu me esvazie de mim mesmo e eu aceite o senhorio de Jesus na minha vida e faça de acordo com a vontade de Jesus, não como eu acho que deve ser, não como eu quero que seja, mas como Jesus já estabeleceu que deve ser e pronto. A palavra do Senhor nos diz que há um só Espírito e por esse Espírito Ele nos dá a unidade uns com os outros. E essa unidade dada pelo Espírito, o próprio Espírito nos dá a paz com todos. E esse mesmo Espírito que nos dá a unidade, que nos dá a paz com todos, ele nos faz compreender o propósito da unidade uns com os outros. E ele nos faz viver essa unidade uns com os outros. Porque a palavra do Senhor, ela vem nos ensinar, ela vem nos mostrar que é importante, que há a necessidade, a realidade, irmãos, da igreja, que é o corpo de Jesus nessa terra. A realidade é o que a palavra do Senhor diz, que é feito de pessoas, que é feito de seres humanos. E a palavra do Senhor, ela vem nos dizer, eu vou até abrir aqui para compartilhar com os irmãos, o que Deus ele fala muito claramente em Efésios 4:15. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A palavra do Senhor também nos diz, lá em Efésios 2, versículo 20 ao 22. Na verdade, a partir do 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Se nós formos lá para 1 Pedro, a palavra do Senhor também diz assim, capítulo 2, versículo 4 em diante. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à palavra, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, irmãos, segundo o que nós estamos vendo na palavra do Senhor, Jesus é o cabeça da igreja. Eu e você somos os membros dessa igreja, que é o corpo de Cristo. E eu preciso de você e você precisa de mim. Eu não sou mais do que você e nem você é mais do que eu. A palavra do Senhor vem nos dizer que todos nós somos irmãos. E assim como eu recebi um dom de Deus, esse dom foi me dado para te auxiliar. Esse dom foi me dado para te edificar no Senhor. E da mesma forma você também recebeu esse dom de Deus. E a palavra do Senhor vem nos dizer que tudo que deve ser feito para a edificação da igreja. Tudo que deve ser feito no cabeça da igreja, na direção do Espírito da igreja. Porque o único que é o dono da igreja é Jesus. E é só em Jesus que a igreja cresce. É só no Espírito Santo que a igreja é edificada. É somente na palavra de Deus que a igreja ela é transformada. Eu poderia falar também aqui de 1 Coríntios, capítulo de número 14, irmãos. Na verdade, capítulo de número 12. Do versículo 12 em diante, quando vai falar a respeito da diversidade na unidade. Olha só o que a palavra do Senhor fala, irmãos. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Em um só corpo e em um único Espírito nós fomos batizados. E a palavra do Senhor continua dizendo: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, presta atenção, irmãos, olha como a palavra do Senhor, ela expressa claramente, e ela dá aqui a ênfase no quando é dito e no que é real. Uma coisa é quando você diz, outra coisa é quando de fato é. A palavra diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo. O pé é pé. Aí ele diz assim: porque eu não sou mão, porque a minha utilidade seria de ser mão.
Mas já que eu sou pé, então eu não sou útil, eu não faço parte do corpo. Aí o que a palavra do Senhor fala, irmãos? Ela diz: nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E você sabe por quê? Porque cada parte do corpo, ela foi criada com um propósito. Só que aqui, claro, a palavra do Senhor, ela está falando do corpo igreja. E é exatamente isso. Eu e você somos membros do corpo de Cristo, colocados, ligados, unidos um ao outro com o propósito de Deus, com a utilidade que Deus deu, que são as suas capacidades, são os seus dons, a manifestação de seu Espírito para a igreja ser edificada. E aí a palavra do Senhor diz: e se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, agora vamos entender aonde que Deus ele quer chegar. O que Deus está nos ensinando, irmãos? Olha só o que Deus fala. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com honra especial. Com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Olha qual é o propósito de Deus. Você está entendendo agora? Porque uma coisa é você falar e outra coisa é o que de fato é. Então, muitas das vezes agimos dessa mesma forma na igreja. Abrimos a nossa boca e dizemos que não precisamos, ou que fulano ou ciclano é indispensável ou é inútil. Quando na verdade, Deus foi quem estruturou o corpo. E aqui a palavra do Senhor fala exatamente no versículo de número 18, que diz, né? Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E aqui também diz: Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. O propósito de Deus, irmãos, é também como a palavra do Senhor nos fala lá em Romanos capítulo de número 15. Daqui a pouco eu volto aqui para esse propósito, para a gente não perder o sentido aqui, né? De 1 Coríntios 12. Mas olha só o que diz Romanos 15. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, voltando aqui para Coríntios, 1 Coríntios 12, nós paramos no versículo 24, onde diz que, na verdade no 25, onde diz que Deus fez assim para que não houvesse divisão no corpo, mas para que cada membro tivesse o mesmo cuidado uns pelos outros. E aí o versículo continua dizendo assim, irmãos:
Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, como é que eu posso colocar, ou querer, me colocar acima, ou mais, ou além, sendo que eu também sou do corpo e faço parte, e necessito do outro membro que recebeu daquele dom, daquele auxílio, para que me capacite também, para que seja como a palavra do Senhor está dizendo aqui. Ele diz assim, irmãos: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Aí ele pergunta: são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres, tem todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. E aí é onde ele inicia falando a respeito do amor. Então, voltando da onde a gente começou, a palavra que eu estava lendo lá em João, tanto no capítulo 1 como de Efésios, eu estava lá em Efésios, capítulo de número 4, a palavra do Senhor, ela nos diz, eu li o versículo 15, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Aí agora o que nós fazemos? Nós pegamos essa palavra de 1 Coríntios 12, a partir do 12 até o final do capítulo que a gente acabou de ver, e a gente concilia ela com essa palavra de Efésios aqui, Ou a gente concilia Efésios com ela, que é a gente juntando a palavra, a gente compreende qual é o propósito e o sentido. Aqui o Senhor ele está falando a respeito do seu corpo, que é a igreja. Lá já detalha mais a respeito de como Deus ele fez e ele estabeleceu e ele colocou para que fosse feito da forma como ele quer. E como eu li o versículo, eu vou até abrir de novo para compartilhar com os irmãos, o versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E como eu tinha citado antes, a palavra diz no versículo 18, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E no versículo 24 diz: Deus estruturou o corpo. E o versículo de número 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, não tem como deixa eu continuar o versículo 16 de Efésios 4 para terminar. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, vamos lá. Olha só, a palavra do Senhor fala: dele todo o corpo, a igreja, eu e você, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. O corpo humano, ele não tem as juntas, tem os ligamentos, e é necessário que haja que essas juntas, esses ligamentos estejam corretos, porque se eles forem rompidos, se eles forem cortados, então não vai haver o bom funcionamento do membro, desse membro do nosso corpo. Então a palavra do Senhor fala que de Jesus, que é o cabeça da igreja, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Que juntas são essas, irmãos? Você já parou para pensar, ou já parou para perguntar, já parou para analisar, para refletir, que juntas é essa? Porque a palavra do Senhor diz, ajustado e unido pelo auxílio. Ou seja, as juntas auxiliam a ter unidade e ajustamento, a ter um ajuste.
como a palavra do Senhor fala, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Olha só, o que as juntas, o auxílio das juntas, ela faz? Edifica, une e ajusta, cresce, edifica, realiza o crescimento, realiza a edificação em si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que cada parte realiza a sua função. As juntas, o auxílio das juntas, irmãos, é exatamente aquilo que Jesus ele disse: amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei. Deus deu um dom para cada um de nós. E esse dom, a palavra do Senhor vem nos dizer que foi dado para que ele fosse usado para a edificação da igreja. E a palavra do Senhor, ela nos diz aqui que pelo auxílio de todas as juntas, o corpo ele cresce, ele se edifica-se a si mesmo em amor, na medida, ou seja, no progresso em que cada parte realiza a sua função. Então, na medida em que eu realizo a minha função e na medida em que você realiza a sua função, nós crescemos e nos edificamos em amor. Foi por isso que a palavra que Jesus ele deixou foi amor. Porque não tem como, irmãos, eu me manter unido com você e você se manter unido comigo se a gente não se amar. Porque no amor há o perdão. Porque o amor ele tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. No amor está a correção, no amor está o castigo, no amor está a disciplina, no amor está a repreensão, no amor está a instrução, está o ensino, no amor está a vontade de Deus. Mas é quando nos amamos. Quando nos amamos. Quando não nos amamos, nós nos odiamos. E quando nos odiamos, o que é que nós fazemos? Nos atacamos, nos ferimos, nos afastamos, nós espalhamos. Mas quando nos amamos, a palavra do Senhor ela diz que realizamos a nossa função, realizamos a nossa parte, fazemos aquilo que Jesus nos mandou fazer, e o outro irmão também está fazendo a sua parte, a outra irmã também está fazendo a sua parte. Então todos em um só espírito, em um só cabeça, em um só sentimento, em um só pensamento, está sendo edificado pelo Senhor, está recebendo o crescimento do Senhor. E aí está acontecendo o que, irmãos? Um progresso, um avanço. Porque era assim que acontecia com a igreja antigamente, como nós vemos no início. O versículo Atos, capítulo de número 4:32 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Eles creram em quem? Eles creram em Jesus. E eles eram ensinados no quê? Na doutrina dos apóstolos, que receberam de quem? De Jesus. E o Espírito Santo agora que estava sobre eles. E como Jesus disse para eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes tenho ordenado. E quando ele fala do Espírito Santo, ele fala assim: ele vos lembrará tudo o que eu tenho dito a vocês. Ele é o Espírito da verdade e os guiará em toda a verdade. Então eles estavam, irmãos, a igreja no início, eles criam em Jesus Cristo. É por isso que eles tinham uma só mente e um só coração. Hoje, nem todos que dizem que creem em Jesus Cristo, crê em Jesus. Nem todos que dizem que está no Espírito ou que tem o Espírito, tem o Espírito. Serve ao Senhor. Porque a maior evidência de que uma pessoa ela conhece a Jesus e que ela tem a Jesus, que ela está no Espírito do Senhor, que ela tem o Espírito do Senhor, é o amor. E o amor do Senhor não é o meu amor, não é o meu sentimento, não é o meu pensamento, é o amor do Senhor. E o que é que o amor do Senhor faz? O amor do Senhor nos une. É um só Espírito, irmãos. Então não tem diferença, tanto de mentalidade quanto de sentimento. Porque se eu creio em Jesus e você também crê em Jesus, então o mesmo Jesus vai ser para mim e vai ser para você.
Ele vai colocar na minha mente e vai colocar também na sua mente. Jesus não vai colocar um pensamento na minha mente a respeito de quem ele é e vai colocar outro pensamento na sua mente. Porque senão aí Jesus estaria dividindo. Mas Jesus ele não divide. Jesus ele traz um só pensamento, um só entendimento. Humanamente falando, lógico, com certeza, eu vou ver as coisas de uma forma, você vai ver de outra. Porém, o Senhor que vai nos dar a interpretação, a explicação, a revelação, Ele vai nos dar o entendimento e conhecimento de tudo e assim nos dar a unidade no pensamento e no sentimento. É o que a palavra do Senhor está nos dizendo. E continuando aqui, irmãos, vamos lá para João, capítulo de número 3, versículo de número 30. Olha só o que Deus fala na palavra. Ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu acredito que a respeito desse versículo aqui, eu não precise falar, ou até precise, né? Porque, infelizmente, há alguns que não entendem o significado de que é necessário, de que importa que Jesus cresça. Há muitos que querem aparecer, há muitos que querem ter o lugar de Jesus na igreja e não compreenderam que é somente servo, que é somente serva, que é somente barro, que é somente pó. É importante, irmãos, entendermos que quem disse isso aqui foi uma pessoa que desde o seu ventre era cheia do Espírito Santo. Foi tomado pelo Espírito Santo desde o seu ventre e ele foi enviado com um propósito de preparar o caminho do Senhor. Ele foi aquele quem batizou o próprio Senhor para que fosse cumprida toda a justiça, como o próprio Jesus respondeu a ele. E ele disse, irmãos, aqui é já quando ele está preso, né, no momento da sua prisão, e ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Então que eu e você possamos a cada dia entender que não é Deus que precisa de nós, que precisa da nossa voz, que precisa da nossa palavra, que precisa do nosso achismo, que precisa do nosso querer. Somos nós que precisamos de Deus e que precisamos do querer dele, que precisamos da vontade dele, que precisamos da mentalidade dele. Somos nós que carecemos de Deus, que necessitamos de Deus. O arrogante, o orgulhoso, o egoísta, o prepotente, o coração obstinado, o ouvido obstinado, o ranger dos dentes, a mente cauterizada, não quer se submeter a Deus, mas quer que Deus o eleve, o coloque. A palavra do Senhor, irmãos, fala que maior é aquele que serve, não o que é servido. Inclusive, Jesus Cristo mesmo disse, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, importa que o Senhor cresça, é necessário que Ele cresça e que a gente diminua, ou seja, que Jesus apareça e que a gente suma. É o nome de Jesus que tem que ser pregado, é o nome de Jesus que tem que ser declarado, é o nome de Jesus que tem que ser adorado, que tem que ser levantado. E o nosso nome tem que ficar onde, irmãos? O nosso nome tem que ficar onde? Deus me falou uma coisa que agora trouxe na minha mente. E infelizmente é o que não tem bastado para alguns. Sabe onde é que o nosso nome tem que ficar, irmãos? Onde ele está. No livro da vida. Escrito no livro da vida. Será que não já basta para você o seu nome estar lá escrito? Ou será que tem que estar na boca de um e de outro? Será que não basta você ser feito à imagem e semelhança do Senhor e o Senhor está moldando você à imagem do seu filho? Ou é necessário que você seja reconhecido quando as pessoas te verem e te reconhecerem? Será que não é necessário? Será que não bastou o sangue de Jesus ter sido derramado e o corpo dele ter sido moído e massacrado? Ou você ainda quer os aplausos, quer a fama e o sucesso? Será que não basta para você os pés de Jesus? Porque entenda uma coisa, Jesus ele nunca vai dar para você aquilo que vai fazer com que você
não seja o que Ele criou você para ser. E na verdade Ele pode até permitir, Ele pode até deixar que assim seja, porque Ele está vendo no seu coração uma obstinação, uma desobediência, uma teimosia, uma rejeição à palavra, porque você não tem recebido a palavra como ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, mas você tem olhado para o homem e você tem rejeitado a palavra de Deus porque os seus olhos estão no homem e não em Jesus. Porque a partir do momento que nós tiramos os olhos do homem e nós colocamos os nossos olhos em Jesus, então, irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e nós recebemos a palavra do Senhor como ela é. O Espírito Santo em nós, ele faz com que nós tenhamos o discernimento e nós tenhamos o entendimento e recebamos a palavra do Senhor como ela é, porque o Espírito Santo, ele perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Quanto mais em nós, quanto mais por nós, ele não vai dividir, dizendo que isso aqui é humano, que isso aqui não é de Deus e que isso daqui é. O Espírito Santo faz assim em nossas vidas, mas ele só faz, irmãos, quando nós damos o lugar para ele. Quando nós tiramos a nossa atenção, o nosso foco do ser humano e colocamos nele. E colocamos no Senhor. E aí verdadeiramente nós entendemos que o importante é Jesus crescer mesmo e a gente diminuir. Que o importante é Jesus aparecer e a gente sumir. Porque enquanto queremos crescer, a gente sempre vai querer que Jesus diminua. Entenda uma coisa, sempre que você quiser crescer, você está dizendo para Jesus assim, ó, Jesus, diminui aí, Jesus. Jesus, sempre que você quiser aparecer, você vai falar assim, Jesus, desaparece um pouco aí, sai de cena, porque eu quero aparecer, Jesus. Eu que quero, Jesus, está na frente aqui. Você está entendendo? A palavra do Senhor diz que é Jesus e não eu e nem você. Então, ao submeter o seu coração para Jesus, ao deixar o Espírito Santo quebrar a pedra, tirar o de pedra e colocar o de carne, como está lá em Ezequiel, a palavra do Senhor, sim, ela atuará com eficácia na sua vida, poderosamente ela agirá em você, porque está escrito em Tiago capítulo 1, a palavra do Senhor diz, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E é aceitando a palavra que eu e você somos transformados. Se você for na palavra do Senhor, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, fala assim, também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Lembra de Atos 4:32? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Eles creram por quê? Porque a palavra atuou com eficácia na vida deles. Porque eles creram na palavra. Porque eles não receberam a palavra como palavra de homem, mas receberam ela como ela verdadeiramente é. E você sabe o que acontece com quem rejeita a palavra porque olha para o homem? A palavra do Senhor responde, está aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4:8. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quando rejeitamos, irmãos, a palavra do Senhor, quando você rejeita a palavra do Senhor, não pense que você está rejeitando a pessoa que está falando, não. Você está rejeitando é o próprio Deus. E a palavra do Senhor fala que aquele que o rejeita, ele também o rejeitará. É Deus que vai rejeitar. Então entenda que aceitar o senhorio de Jesus na sua vida, no seu coração, se submeter a Ele é o que Ele quer que você faça. E você precisa entender que é somente disso que você precisa. Reconhecer que é servo. Reconhecer que Jesus é Senhor e se submeter ao senhorio de Jesus, fazendo como Jesus já estabeleceu. Somente isso e pronto. E vivendo pelo Espírito dele, Ele guiando a sua vida e você servindo a Ele, porque nós somos servos e Ele é o Senhor. Nós somos os empregados e Ele é o patrão. Ele é o dono e nós somos de quem nós somos as propriedades dele, nós pertencemos a Ele. Agora, quando nós não queremos
que Deus faça do seu jeito, então nós rejeitamos a Ele. Não rejeitamos o homem, como diz a palavra. Aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, continuando aqui, irmãos, João, capítulo de número 12, também é uma outra palavra relacionada aqui ao finalzinho do texto que eu li. E diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra do Senhor está nos dizendo, irmãos, que Jesus é a luz a qual eu e você precisamos seguir. Que quando seguimos a Jesus, nós não estamos em trevas. Por quê? Porque a palavra, ele mesmo disse: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E você lembra lá de João, capítulo 1? A palavra do Senhor vem dizer o que para nós, lá no capítulo 1? Capítulo 1, versículo de número 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio deles todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Jesus é a luz que ilumina a mim e a você. E se você for lá para Mateus capítulo 4, a palavra do Senhor, ela vem nos dizer, a partir do versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, irmãos, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, como está em João 1,9, a verdadeira luz que ilumina todo homem, estava chegando, como disse João, estava chegando a verdadeira luz ao mundo, a luz que ilumina todo homem. E essa luz, ela chegou, irmãos, Jesus. E ele disse que é a luz do mundo e que aquele que segue a ele nunca. E quem sou eu para dizer que Jesus mentiu quando ele disse nunca? Jesus falou que nunca, irmãos. Nunca andará em trevas. Aquele que segue Jesus nunca. Mas é quem segue Jesus. É quem segue Jesus. Não é quem segue denominação. Não é quem segue religião. Não é quem segue o homem. Não é quem segue práticas, dogmas, cerimônias ou rituais. Não é quem segue sistemas. Não é quem segue obras. É quem segue a Jesus. Seguir a Jesus, irmãos, é que nos faz nunca e jamais andar em trevas, mas ter a luz da vida. É seguir a Jesus. Jesus, somente Ele, mais nada e nem ninguém. E Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E Jesus disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Peçam em meu nome e lhes será concedido. Jesus, a palavra do Senhor diz em Hebreus 13:8, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Em João 14:6 está escrito. Em Atos 4:12 a palavra do Senhor nos diz que não há salvação em nenhum outro, pois não há nenhum outro não há nenhum outro nome que tenha sido dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há, irmãos, nenhum outro nome, somente o nome de Jesus. E é somente Jesus que é a luz. E é crer, somente crer, chamar por Ele, chamar por esse nome, pedir a esse nome e conhecê-lo em sua palavra, como Ele diz, e ser levado e guiado para a igreja do Senhor, para
o corpo do Senhor, a unidade com os filhos e filhas do Senhor. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo aqui nessa terra. Não são placas, não são muros, não são homens, não são mulheres, não são doutores, não são teólogos, não são denominações, não são sistemas. A igreja do Senhor Jesus é todo aquele que nele crê, é todo aquele que o serve, é todo aquele que o ama e que o obedece fielmente e com sinceridade. É todo aquele que vive segundo a palavra dele e que já recebeu do seu Espírito. E que simplesmente crê nele, que tão somente confia nele. Jesus é o caminho. E viver com Jesus é seguir a ele, negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após ele. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder sua própria vida por amor a ele, esse irá achá-la. Continuando aqui, irmãos, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, é também uma palavra que eu já citei aqui, muito conhecida. João 14,6 foi uma das palavras que eu acabei de falar também. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. A palavra do Senhor também aqui está em Atos 4,12, que eu acabei de citar para os irmãos, né? Que diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Uma outra palavra também está lá em Atos 4, 18 ao 20, que diz assim: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecermos aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Isso é ser testemunha de Jesus, irmão. Não deixar de falar do que viu e ouviu. Ou seja, veja o que ele disse: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecermos aos senhores e não a Deus. Ou seja, o que ele estava dizendo? Que Deus havia mandado que ele fizesse isso. Deus havia mandado. E quando Deus manda que nós façamos, nós devemos obedecer a Deus. Nós não devemos ter medo do homem. Nós não devemos nos calar por causa do homem. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus, porque é Deus que está mandando. E é melhor obedecer a Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29 está escrito. E aqui eles falaram, eles ordenaram que eles não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Então, que eu e você não nos calemos diante de qualquer opressão, perseguição ou retaliação, qualquer que seja, irmão, espiritual ou humana. Permaneça fiel a Jesus, falando aquilo que Jesus mandar você falar e fazendo aquilo que Jesus mandar você fazer. Não se preocupe com o que vai lhe acontecer. Deus, ele garante. Deus, ele te protege. Deus te guarda. Deus te fortalece. Deus te anima. Deus te consola. Deus cuida de você. Apenas obedeça ao Senhor, sendo uma fiel testemunha daquilo que você tem visto e daquilo que você tem ouvido, daquilo que o Espírito Santo tem te falado, tem testificado, tem derramado, tem colocado em você. Amém? E uma outra palavra também, não, na verdade essa era a última, mas eu me lembro da palavra que eu falei, deixa eu ver qual foi a palavra. Não, na verdade, eu não falei, né? Quer dizer, eu falei que eu ia ler os textos e aí depois eu ia ir lendo, né, palavra por palavra. Mas eu voltei atrás e, como tá aí no início da transmissão, eu li, né, cada parte do texto e fui lendo cada palavra. E essa foi a palavra que Deus, ele me deu para estar compartilhando com vocês. E que você possa meditar em tudo que Deus ele falou com você. Não olhe para esse rosto que você está vendo aqui, ou para essa voz, e nem para o meu nome, porque eu sou apenas um servo do Senhor. Eu sou apenas um vaso do Senhor. O que importa
é a palavra de Deus que é pregada. O que importa é a vontade de Deus que é feita. O importante para a sua vida é a mensagem dele, que você ouça, que você creia, que você receba, que você aceite e que você pratique. Que Deus te dê a graça, fortalecendo cada vez mais a sua vida e só frisando a palavra do Senhor, como eu sempre costumo falar aqui no início de cada transmissão, que vim falar aquilo que Deus trouxe ao meu coração, aquilo que Deus ele tem me falado. A palavra diz assim: pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Então, irmãos, é nisso aqui que eu baseio a minha vida, é nisso que o Espírito Santo me guia para que eu viva todo dia e Ele me concede sua graça e a sua coragem, como eu também creio que é para a sua vida também, como eu também creio que é para a vida da igreja também, para que a gente faça exatamente desse jeito como está escrito. Porque é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas que nos guia em toda a sua verdade e vontade, assim como o Senhor nos ensinou que seja feita a tua vontade na terra como nos céus. E por fim, o versículo de número 13, ele diz: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês os que creem. Então percebo que diz a palavra: receberam e aceitaram. Receberam significa que ouviram. Aceitaram significa que eles creram. Então, receba a palavra ao ouvi-la, mas aceite através de crer na palavra, não em mim. E a palavra do Senhor para ti, para a tua vida, ela vai fazer exatamente isso que está aqui escrito em 1 Coríntios 14 de número, 1 Coríntios 14, 3, que diz: o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens, como também está escrito em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17. 15 ao 17. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E o que eu digo, irmãos, para finalizar é isso: siga a justiça, a fé, o amor e a paz como aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. E como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão. Esconda no teu coração a palavra do Senhor para que você jamais peque contra ele, como diz a palavra do Senhor lá no Salmo 119, no versículo 11 e no versículo 105, que diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que ela é viva e eficaz, a palavra do Senhor, como está em Hebreus 4:12. E você guarde também a palavra do Senhor, pois está escrito: como poderá o jovem manter pura a sua vida, vivendo de acordo com a sua palavra? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, exatamente como diz a Escritura Sagrada do Senhor. Como eu acabei de citar, mas eu quero ler para não ficar somente na citação.
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E, como diz Tiago 1, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, a sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas tribulações e não se deixar corromper pelo mundo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo e Deus te abençoe em nome de Jesus, a você e sua família, e sejam cheios do Espírito Santo. Tchau.